se o colapso do sistema social moderno, tipo, toda essa polarização e ansiedade que a gente vê por aí o tempo todo, não tiver absolutamente nada a ver com uma crise de moralidade? Uhum. E se a verdadeira causa de tudo isso for o fato de que o nosso egoísmo, que foi a exata ferramenta que nos tirou das cavernas e construiu a civilização, simplesmente esgotou o seu prazo de validade. Olha, essa é a grande inversão de expectativa que a gente vai explorar hoje. Porque a nossa tendência automática é sempre tentar achar um culpado, né? Sim, com certeza. A gente culpa a falta de empatia ou a falha das instituições. Nós adoramos criar novas leis, debater política incansavelmente e tentar organizar a sociedade com, sei lá, planilhas de Excel cada vez mais complexas. Nossa, planilhas para resolver problemas humanos. Pois é, exatamente. Mas tentar consertar o mundo assim é ignorar totalmente a força motriz mais básica da natureza humana. É lutar contra a maré. Por isso esse nosso mergulho de hoje é tão urgente. Nós vamos analisar as reflexões de um ensaio chamado A Lente da Realidade. É um texto do Elder Law, que é um ex-fotógrafo, e ele traz uma visão incrivelmente crua e, muito lógica sobre o nosso comportamento. Muito lógica. Chega a ser matemático, né? Sim. E para quem nos ouve e sente aquele vazio existencial diante de um mundo hiperconectado, a promessa aqui hoje é abandonar aquele moralismo barato. A gente vai olhar para as relações humanas com a mesma frieza e inevitabilidade das leis da física. A premissa dele desarma qualquer pessoa justamente por isso. O texto argumenta que nós já abandonamos a diplomacia pela pura lei da selva. Os tratados e acordos internacionais, as regras sociais, tudo isso está sendo esmagado pela força bruta das convicções individuais. A gente vê isso todo dia nos noticiários. Pois é. E, prestando muita atenção no que o autor diz, a única revolução que ainda tem alguma chance de funcionar não é política, não é de esquerda ou de direita, e o texto deixa isso bem claro. Não estamos tomando partido aqui. Exato, o autor não entra no mérito partidário de jeito nenhum. Nenhuma ideologia resolveu. O que ele propõe é uma revolução de intenção. É um ajuste na lente pela qual a gente enxerga o nosso próprio instinto de sobrevivência. Então vamos entrar direto nessa metáfora que dá o título ao ensaio, né? Como ex-fotógrafo, o Elder propõe que a câmera, por mais tecnológica e cara que seja, no fundo é só um pedaço de metal com vidro. Um peso de papel muito caro, se você não souber usar. O acto de uma imagem é a intenção de quem ajusta a cena. E, cara, ele aplica isso à evolução biológica de um jeito que me deu um nó na cabeça. É a parte dos animais de estimação, né? Isso, ele tira o foco lá dos fósseis e dos hominídeos e manda a gente olhar para os nossos próprios animais dentro de casa. O que é fascinante aqui é pensar num cachorro ou num gato. Por que eles não inventaram a roda ou, sei lá, o arco e flecha? A biologia deles é perfeita para o ecossistema em que eles vivem. Mas o egoísmo de um animal é totalmente estático. Como assim estático? Tipo assim, um leão na savana só quer comer, dormir e se reproduzir. Assim que essas necessidades básicas são atendidas, o sistema dele entra em repouso. Ah, entendi. Ele desliga. Sim, ele não pensa algo como, agora que eu comi essa zebra, vou construir uma cerca para estocar outras zebras e criar um monopólio de carne no Quênia. Nossa, verdade. O leão não abre uma startup de zebras. Exato. O egoísmo animal tem um teto muito claro. A natureza impõe um limite. E o ser humano não tem teto nenhum, né? A gente inventa a cerca, a gente inventa o frigorífico, a bolsa de valores para negociar a carne da zebra no mercado futuro, os algoritmos de entrega. E é aí que o texto nos obriga a encarar uma realidade dura, mas sem julgamento. O autor fala que a gente não deve encarar esse egoísmo humano como um pecado original que precisamos confessar com vergonha. Sério? Porque a gente cresce ouvindo que ser egoísta é a pior coisa do mundo. Pois é, mas esse egoísmo humano insaciável foi o verdadeiro motor do nosso progresso. Foi essa vontade de querer mais, esse estímulo implacável de dominar a natureza para o benefício do eu que gerou a medicina, que construiu as cidades, os aviões e até a infraestrutura da internet. Tudo nasceu para satisfazer uma necessidade de alguém querer algo melhor para si mesmo. Tudo? A evolução exigia que a gente fosse egoísta. Cara, sabe o que me vem à mente?
Pensa num daqueles foguetes espaciais gigantescos da NASA. Uhum. Sabe aquele propulsor enorme, super barulhento que fica lá na base e queima toneladas de combustível em poucos segundos só para tirar a nave do chão? O estágio inicial, sim. Isso. O egoísmo foi exatamente esse primeiro estágio do foguete na nossa história. Sem aquela queima massiva de energia bruta e direcionada, a gente nunca conseguiria vencer a gravidade inicial da nossa condição primitiva lá nas cavernas. Fantástico. E a analogia do foguete ilustra perfeitamente o nosso problema atual. Porque nós chegamos ao espaço, sabe? Nós alcançamos o que o autor chama de topo da montanha tecnológica. Chegamos no ápice. Chegamos. O arco e flecha foi só o começo. Hoje, a evolução da nossa máquina, ou seja, das nossas ferramentas e da nossa biologia básica, praticamente acabou. Não tem mais o que inventar para garantir a sobrevivência básica. O problema é que quando um foguete entra em órbita, ele precisa se desprender daquele propulsor gigantesco, né? Exatamente. Se ele não soltar aquele tanque de combustível vazio, o peso morto vai tirar a nave da rota. E aí ela cai de volta na Terra ou simplesmente explode em pedaços. E a nossa sociedade atual é tipo uma nave em órbita se recusando a soltar o propulsor do egoísmo. A gente está agarrado nele. Agarrados e apertando o botão de acelerar. O autor diz que temos todo o aparato tecnológico nas mãos, mas o arqueiro tem a alma vazia. A gente não sabe para onde apontar. E a consequência disso é brutal. Nós achamos que o progresso técnico era a linha de chegada. Mas o combustível dessa fase acabou, né? E agora? Entramos agora na evolução da intenção. O hardware está pronto, falta atualizar o software. Mas repara numa coisa que parece um paradoxo gigantesco. Deixa eu ver se eu entendi. Se esse mesmo egoísmo construiu toda a nossa civilização, por que ele agora está gerando níveis tão epidêmicos de ansiedade, depressão e isolamento? É uma ótima pergunta. Quero dizer, se a gente tem mais conforto e tecnologia para satisfazer o eu do que qualquer outra geração na história humana, a gente não deveria estar no ápice absoluto da felicidade coletiva? Se conectarmos isso a um panorama maior do texto, a resposta vem de forma muito visceral. O autor argumenta que nós vivemos hoje um modelo de receber apenas para si, no seu limite extremo. Pense em como o mundo digital foi desenhado, por exemplo. As redes sociais. Sim, os algoritmos, o consumo imediato, as bolhas de informação. Tudo é construído para alimentar esse egoísmo sem nenhum filtro, sem nenhuma pausa. Nós esticamos a corda da satisfação individual até ela arrebentar. É como uma fruta que apodrece no pé. Uma fruta que apodrece no pé. Caramba. Ela cresceu, amadureceu, ninguém colheu e ela simplesmente estraga. Exato. O egoísmo maduro, quando não serve a um propósito maior, apodrece as nossas relações. E a nossa tentativa de consertar isso é quase cômica se não fosse trágica. Lembra que você mencionou as planilhas de Excel mais cedo? Lembro, e o autor bate muito nessa tecla. Pois é, a gente olha para uma sociedade que está sofrendo, que está literalmente se devorando online e offline, e a resposta dos governos e das instituições é criar uma nova lei de distribuição ou uma fórmula matemática de tributação para forçar as pessoas a dividirem as coisas. O erro monumental de todas as ideologias, de novo analisando o que o texto propõe de forma neutra, é ignorar a gravidade da natureza humana. Tentar mudar o comportamento das pessoas só com regras artificiais ou decretos. É como o texto diz, é inútil. É como o piloto de avião que decide ignorar a lei da gravidade porque ele simplesmente não concorda com ela politicamente. A biologia humana opera sobre uma única pergunta constante e silenciosa. O que eu ganho com isso? Perfeito. O que eu ganho com isso? Se o sistema exige que as pessoas ajam contra esse instinto, dizendo que elas têm que ser boazinhas, sem oferecer uma lógica estrutural em troca, o sistema falha. A ideologia rui. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o autor traz uma metáfora biológica que, para mim, destrói completamente aquela visão romantizada que a gente tem sobre a moralidade. Aquela ideia do amor ao próximo, né? Isso. Historicamente, a gente escuta essa ideia do amor ao próximo como se fosse um conselho religioso super bonitinho, um ideal de pessoas super evoluídas, puras, iluminadas. Mas o ensaio argumenta que a interconexão e o altruísmo não têm absolutamente nada de românticos. Eles são puramente estruturais. É matemática biológica. Vamos olhar para dentro do nosso próprio corpo para entender isso.
Um organismo saudável é um sistema onde trilhões de células trabalham juntas o tempo todo. Cada célula recebe nutrientes do sangue, certo? Certo. Mas ela usa apenas o estritamente necessário para sua própria função e passa o resto da energia adiante para o tecido vizinho. O que acontece quando uma única célula decide adotar o modelo do egoísmo moderno? Quando ela decide focar só nela mesma. Isso. Quando ela decide, eu vou receber apenas para mim, vou consumir toda a energia ao meu redor e não vou compartilhar nada com o fígado ou com o pulmão. O que ela vira? Ela vira um câncer. Exatamente. O câncer é a definição biológica perfeita de um elemento que esqueceu que faz parte de um ecossistema maior. Nossa, é muito pesado pensar assim, mas faz todo sentido. E a ironia trágica dessa doença é que, ao consumir tudo de forma implacável e completamente egoísta, o câncer acaba matando o corpo inteiro. E quando o corpo morre, A célula cancerígena morre junto. é um erro de cálculo estupidamente fatal. A célula acreditou que o seu crescimento infinito poderia ser sustentado sobre a destruição das células vizinhas e o resultado final foi só um suicídio coletivo. Ou seja, nós como sociedade estamos vivendo em estado de metástase social. Metástase social. Bem colocado. A grande virada de chave mental aqui para quem nos acompanha é que o altruísmo verdadeiro não é sobre ser bonzinho, sabe? Não é sobre ter um coração de ouro e fazer caridade para se sentir moralmente superior. Não tem nada a ver com isso. O altruísmo real é inteligência pura e fria. É instinto de sobrevivência de altíssimo nível. É você olhar para os lados no seu ambiente e constatar, olha, se eu continuar sugando todos os recursos da minha equipe no trabalho, ou sugando toda a energia emocional do meu parceiro num casamento, esse sistema vai colapsar. E se o sistema colapsar, você perde tudo também. O avião cai com você dentro. Exato. A evolução está literalmente nos encurralando. Nós ignoramos essa lei da interconexão obrigatória por muito tempo. Agora, toda essa dor e esse vazio existencial moderno são a própria natureza nos forçando a perceber que viver operando apenas para o eu gera um sofrimento que é insustentável. O egoísmo precisa mudar de formato, não por culpa moral, mas por constatação lógica. É a matemática da sobrevivência. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque eu sinto que tem um buraco nessa lógica que a gente precisa explorar mais a fundo. Manda. O texto afirma categoricamente que o egoísmo é a nossa natureza fundamental, certo? E que não adianta tentar, sei lá, secar o oceano dos nossos instintos mais básicos. Sim, a nossa força motriz. Então, se essa força tão primordial, pedir para alguém parar de ser egoísta e começar a agir pelo grupo, não é apenas reprimir quem essa pessoa realmente é? E é uma excelente dúvida. Porque qual a diferença entre a solução que o autor propõe, que ele chama de criar uma resistência, e eu simplesmente engolir sapos todos os dias, reprimir os meus desejos reais e viver uma vida inteira de frustração contida, fingindo ser altruísta só para o sistema não quebrar? Essa é a armadilha onde a esmagadora maioria das filosofias e religiões tropeça. E a distinção que o autor faz nesse ponto é simplesmente brilhante. Resistência não é repressão. Como assim? Pensa no seguinte, a repressão é você tentar tampar uma panela de pressão no fogo. Você bloqueia a saída, a pressão aumenta, e uma hora ela inevitavelmente explode, gerando trauma. Que é o que acontece quando a gente guarda muita raiva, né? Exato. Já a resistência é você colocar uma turbina no caminho desse vapor para gerar energia útil. O texto introduz um conceito fundamental, que é separar a reação da resistência. Mas como isso funciona na prática do nosso dia a dia? Pense na luz e no espaço sideral. O espaço é cheio de energia, cheio de fótons viajando a velocidades absurdas. Mas o espaço é um breu, é escuro. Porque não tem nada lá para refletir. Exatamente. A luz só aparece quando essa energia violenta encontra uma resistência, como a nossa atmosfera ou um objeto físico. A esmagadora maioria das pessoas vive num estado de pura reação constante. E reagir não é resistir. Reagir ao automático. Alguém te ofende no trânsito, a sua biologia animal exige dominância imediata e você reage xingando de volta. O algoritmo do celular te oferece um vídeo que gera inveja ou gera raiva. Você reage consumindo compulsivamente e entrando numa discussão inútil nos comentários.
A gente faz isso o tempo todo sem nem perceber. Reagir ao caminho de menor esforço, sabe? É biologia animal pura. É deixar o egoísmo correr solto, o que só gera caos coletivo. É a célula cancerígena agindo no piloto automático. Então, voltando ao trânsito. A repressão seria eu sentir a raiva de ter sido cortada no trânsito e fingir que não senti. É eu engolir o xingamento, guardar aquilo no peito e criar uma úlcera de tanto estresse. Reprimir é negar o que você sente. E a resistência é algo totalmente diferente. O autor usa a metáfora de uma lâmpada de filamento daquelas antigas. Ah, as incandescentes. É uma energia natural muito forte. Se um fio elétrico não tem nenhum obstáculo, a energia passa direto ou causa um curto-circuito perigoso, certo? Certo, ela queima tudo. O que a lâmpada faz de diferente, o filamento fininho dentro dela oferece uma resistência física à passagem daquela corrente elétrica. Ao não deixar a energia fluir de forma desenfreada, ao resistir a ela, o filamento transforma a eletricidade invisível em luz. Sensacional essa imagem. A lâmpada não está negando a energia que recebe da tomada. Não tá. Ela está usando essa energia, mas com um propósito. O nosso egoísmo, a nossa vontade imensa de receber as coisas, é a eletricidade da nossa vida. A resistência mental é aquele milissegundo de pausa onde você decide não reagir como um animal encurralado. Ao segurar esse impulso primitivo, você gera uma luz, uma nova intenção para o sistema ao seu redor. Vamos colocar isso no chão de fábrica da vida real, porque isso precisa ficar muito claro para quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Pensa num ambiente corporativo super competitivo. Digamos que o meu ego básico quer uma promoção a qualquer custo para eu ganhar mais dinheiro e ter mais status. O estado de reação, ou seja, ser a célula cancerígena, seria eu começar a sabotar os meus colegas, reter informações importantes só para mim e tentar brilhar sozinha nas reuniões com o chefe. Consumir tudo e matar o sistema. Exato. E a repressão seria eu desistir da promoção, eu me anular, parar de tentar crescer e ficar amargurada no meu canto, fingindo que eu não ligo para dinheiro ou reconhecimento, quando na verdade eu ligo sim. E a resistência? Como você aplicaria? Deixa eu tentar construir. A resistência é o reconhecer o meu desejo. Eu digo sim, eu quero muito essa promoção, eu sou ambiciosa e tá tudo bem. Mas em vez de sugar o sistema para conseguir isso, eu direciono essa energia bruta para elevar a minha equipe inteira. Isso mesmo. Eu compartilho o que eu sei, eu resolvo os problemas dos outros setores e, ao fazer o sistema inteiro funcionar melhor e produzir mais, eu me torno indispensável para a empresa. Eu consigo o que o meu eu queria lá no fundo, mas a minha intenção gerou um valor real para o todo. Eu usei a minha ambição egoísta, a minha eletricidade, para acender a lâmpada do departamento inteiro. É isso. Perfeito. Você acabou de descrever de forma brilhante o que o autor chama no ensaio de o receber correto. A premissa inteira do texto reconhece que nós somos máquinas biológicas desenhadas pela evolução para receber. Nascemos para receber. Nós queremos receber vida, conhecimento, afeto, dinheiro, prazer, e não há absolutamente nada de errado nisso. A vontade de receber é o nosso motor. O erro, então, está na forma como a gente processa isso. O erro, a verdadeira doença da nossa era, é o imediatismo absurdo de tentar reter tudo que a gente recebe. É essa retenção desenfreada que quebra a circulação natural do sistema e causa todo o isolamento e a depressão que a gente vê hoje em dia. E voltando à especialidade do autor, a fotografia. A gente pode fechar essa ideia visualmente. Qualquer pessoa que já usou uma câmera no modo manual sabe muito bem o que acontece se você deixar a lente totalmente aberta, absorvendo toda a luz do sol de uma vez sem nenhum tipo de filtro ou limite no obturador. A foto perde completamente a definição, né? Ela estoura, é o termo que a gente usa. A imagem fica completamente branca, um borrão absoluto onde você não consegue distinguir nenhum detalhe da realidade. O excesso de luz sem resistência simplesmente apaga a vida da foto. É uma imagem muito forte. O egoísmo sem filtro faz exatamente isso com a nossa sociedade. Ele cega a gente. O altruísmo inteligente, que é essa resistência que estamos discutindo aqui, funciona como o filtro da lente da câmera. É o ajuste fino.
É o mecanismo mental que permite que a energia entre, claro, mas na medida exata e com a intenção correta para formar uma imagem com profundidade, com sombras e luzes, com verdadeiro sentido. É fascinante pensar nisso, que a lâmpada só encontra o seu propósito real, o seu maior valor no mundo, quando ela ilumina o quarto para os outros. Ela recebeu a energia primeiro, mas o foco da existência dela foi o que ela fez passar através de si mesma. Esse é o grande veredito do ensaio sobre a nossa atual crise civilizatória. A gente pode continuar batendo a cabeça na parede, tentando consertar as coisas com as mesmas ferramentas velhas. Com as planilhas e com os decretos. Isso. As grandes ideologias do século passado falharam todas porque tentaram empurrar regras artificiais de partilha obrigatória goela abaixo de um ser vivo que, no fundo, só entende a lógica do ganho próprio. Elas tentaram proibir o egoísmo. O que é impossível. A revolução real, a única que não precisa de armas nem de manifestações violentas, acontece silenciosamente dentro da cabeça do indivíduo. Acontece no exato momento em que a pessoa faz o cálculo correto sobre a própria vida. O cálculo de que ser o câncer é o caminho certo para o suicídio coletivo e de que ser a lâmpada é o melhor negócio possível para a própria sobrevivência e felicidade. Quando nós compreendemos a nossa utilidade dentro de um ecossistema gigantesco, o jogo inteiro muda. Muda o homem, muda sua intenção e a estrutura ao redor dele se reconfigura de forma natural. Não precisa forçar. Cara, essa é uma mudança de paradigma que alivia um peso enorme dos nossos ombros. Tira a culpa, né? Totalmente. Tira aquela culpa de que a gente é simplesmente ruim por natureza. Vamos amarrar essa jornada para a nossa audiência, porque a gente saiu de um ponto inicial muito desconfortável hoje. Bastante. Nós começamos, o nosso papo, admitindo que o egoísmo, aquele impulso primitivo de dominação absoluta, foi de fato o nosso foguete espacial. Ele foi útil. Ele nos deu as cidades, a cura de doenças e toda a nossa tecnologia moderna. Sem ele, a gente ainda estaria nas cavernas, com medo do escuro. Exato. Mas nós vimos que continuar acelerando esse propulsor de forma cega no mundo que agora é totalmente hiperconectado transformou a nossa vontade de receber num câncer social. Virou uma corrida sem linha de chegada, onde todos estão profundamente ansiosos, vazios e exaustos. E o grande salto lógico que nós demos, analisando o ensaio do Elder Leg, foi entender que a cura para isso tudo não exige que a gente vire monges e vá viver isolados no topo de uma montanha. Ou que a gente sinta culpa crônica pelos nossos desejos naturais de querer conforto e sucesso. A cura é transformar a reação instintiva e animal em uma resistência direcionada. É aplicar o filtro na lente da nossa câmera mental. Isso tira a nossa busca por propósito lá daquele reino etéreo da moralidade religiosa e aterra tudo num terreno totalmente prático e testável. A gente pode testar isso na nossa rotina amanhã cedo, na reunião do escritório ou dentro de casa com a família. Mas antes da gente encerrar, o texto deixa uma sementinha plantada lá no final que aponta para o futuro, não é? Ele avança um passo além do nosso momento atual. Conta pra gente. É um pensamento muito provocativo, que expande a linha do tempo da nossa evolução. Nós já estabelecemos aqui que a evolução física e biológica entregou tudo o que podia. A máquina está pronta. Uhum. E agora toda a pressão evolutiva está sobre a evolução da nossa intenção, empurrando a humanidade para começar a operar de forma interconectada, quase como se fôssemos um único organismo vivo em escala global. E onde isso nos leva no longo prazo? A questão é se essa transição de consciência de células isoladas para um corpo único é a única saída lógica para a nossa sobrevivência como espécie. Será que daqui a, 200 ou 300 anos, os nossos descendentes vão olhar para trás e tentar entender a forma louca como a gente vive hoje? Como assim? O que eles achariam loucura? Será que a nossa obsessão atual por construir um grande legado pessoal, por acumular sucesso individual para esfregar na cara dos outros e proteger a nossa identidade tão isolada do resto do mundo, vai parecer para eles algo completamente primitivo? Nossa! Pensa bem. Da mesma forma que hoje nós olhamos em um microscópio para organismos unicelulares flutuando na água e achamos a vida deles simples e limitada demais, será que a própria ideia do eu, totalmente desconectado do nós, vai ser vista no futuro apenas como uma anomalia pré-histórica? Caramba!
É uma reflexão que dá até vertigem se você parar para pensar a fundo. Muda a escala das coisas. Imaginar que o próprio conceito de indivíduo, da forma blindada como a gente defende com residentes hoje em dia, pode ser apenas, sei lá, uma fase adolescente da nossa espécie. Uma rebeldia temporária que nós precisamos superar com urgência para não nos destruirmos antes de virarmos adultos. É a diferença básica entre continuar existindo no escuro do espaço ou finalmente usar a nossa própria energia para acender a luz. Uau! Nos próximos dias eu deixo esse desafio para todo mundo que nos acompanha aqui no Mergulho. Quando você sentir aquele impulso biológico automático de reter algo só para você, ou aquela vontade imediata de reagir a um ataque no trânsito, ou de entrar numa briga inútil na internet gerando mais caos, Lembre-se da metáfora. lembre-se da câmera fotográfica, lembre-se de que você tem a capacidade técnica e mental de pausar e ajustar a própria lente antes de apertar o botão. O sentido da vida não é algo que a gente encontra perdido por aí num baú de tesouro. É algo que a gente constrói ativamente através da resistência. Continuem questionando o piloto automático, continuem ajustando o foco e até a nossa próxima análise profunda.